paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje daremos início ao quarto trimestre de 2025, estudando a seguinte lição de número 1, com o tema O Homem, Corpo, Alma e Espírito. A criação do homem foi precedida pelo sublime conselho divino. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26. A expressão façamos indica que o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, conversaram entre si sobre como gostariam que essa nova criatura fosse. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O Deus Trino criou o homem capaz de comunicar com três dimensões distintas: a dimensão transcendental ou espiritual, a dimensão introspectiva ou pessoal e a dimensão sensorial ou material. Na dimensão transcendental, o homem é capaz de comunicar com as realidades do mundo espiritual. Na dimensão introspectiva, o homem é capaz de olhar para dentro de si mesmo, examinando seus próprios pensamentos, sentimentos, motivações e percepções internas. E é a prática da autoanálise, da reflexão, que permite um conhecimento mais profundo do mundo interior de um indivíduo. Na dimensão sensorial, o homem é capaz de perceber, processar e interpretar o mundo através dos seus sentidos, como visão, audição, olfato, paladar e tato. Este processo é fundamental para a interação com o meio ambiente, influenciando a memória, o comportamento e a qualidade das experiências. O Deus Trino imprimiu a sua semelhança no homem, fazendo-o a coroa de sua criação. Assim, o homem foi dotado de espírito, alma e corpo. Neste trimestre, estudaremos o que a Bíblia ensina sobre esses importantes atributos humanos, aprofundando nossa compreensão a respeito da natureza humana. Veremos como Deus fez cada parte do nosso ser com o propósito de glorificá-lo e como o pecado afetou essa estrutura. O objetivo central do estudo é mostrar como a maravilhosa obra redentora de Cristo pode nos ajudar na restauração do homem integral. Estudaremos como o corpo, a alma e o espírito devem estar sujeitos à vontade de Deus, a fim de existir e viver de forma equilibrada e frutífera. O objetivo final do estudo é clarear o entendimento com profundidade e simplicidade, promovendo um aprendizado que resulte em transformação. Que o Espírito Santo nos conduza em cada lição rumo ao crescimento espiritual e à plenitude da vida cristã. Ponto de número 1. A tricotomia humana, doutrina e teologia. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? A resposta a esta pergunta encontra-se dentro da teologia sistemática no campo da antropologia bíblica. Este ramo da teologia estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência antes e após a queda. Considera as consequências do pecado e o plano redentor e a eternidade. Esse ramo da teologia procura entender e responder às mais antigas e intrigantes perguntas: que é o homem mortal, de onde veio, por que está aqui e para onde vai? Neste tempo em que a verdade passou a ter uma conotação relativa e que cada um procura ter a sua própria verdade, devemos nos aprofundar num piedoso e profundo estudo das Escrituras, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. O Criador de todas as coisas sabe muito bem quem somos e por que fomos criados. Se estivermos arraigados nele, saberemos o mistério da vida e os segredos da existência. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro
Todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. A tríplice natureza. A teologia usa o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano: o corpo, a alma e o espírito. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, possuía essa constituição. O corpo de Jesus era visível e tangível. Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Jesus também possuía uma alma racional, dotada de sentimento, intelecto e vontade. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Jesus também possuía um espírito humano que lhe dava acesso ao Pai em oração e em comunhão. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Lucas 23:46. Físico e espiritual. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O ato criativo incluiu o aspecto físico e o espiritual. O corpo foi tirado da própria terra e milagrosamente formado, com todos os seus vasos sanguíneos, veias, músculos, tendões, ossos, pele e carne. A alma e o espírito foram milagrosamente insuflados pelo sopro de Deus. O termo grego para vida em Gênesis 2:7 é chaim, e está no plural, significando que o espírito e a alma foram insuflados simultaneamente de uma só vez. A declaração bíblica de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus põe fim à teoria da evolução e coloca o ser humano numa posição de elevada superioridade sobre os demais seres criados. O destaque está em que o homem foi dotado com a capacidade de responder a Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele. Dessa forma, o homem foi formado distintamente diferente de todos os demais animais. Enquanto os animais possuem uma alma instintiva, que serve apenas para animar o corpo e dar instintos, o homem possui uma alma racional, capaz de fazê-lo autodeterminado e consciente de si mesmo. Quanto aos anjos, estes são seres puramente espirituais, não possuindo corpo material. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ponto de número 2. A distinção entre alma e espírito. Primeiro, a alma. A alma é a sede dos sentimentos, da vontade e do intelecto. É a parte do homem que sente alegria, tristeza, medo, solidão, vazio, amor e desamor. Jesus referiu-se ao estado de sua alma, estando próximo à cruz. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O conceito de que a alma se alimenta com os bens terrenos é falso, conforme ensinou Jesus quando contou a parábola do homem rico. Farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Lucas 12, 18 e 19. A ignorância do homem rico era quanto à natureza da alma e do alimento que a alma precisa para viver. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O espírito e a alma são diferentes e distintos, porém inseparáveis. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito
se alegra em Deus, meu Salvador. Este único texto é suficiente para demonstrar que a alma e o espírito são dois elementos distintos. Sabemos também que a alma e o espírito estão sempre unidos e constituem o que a Bíblia chama de o homem interior. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O espírito, do hebraico ruach e do grego pneuma. O espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que temos comunhão com Deus e podemos adorá-lo. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus é quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, e é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. O primeiro efeito da queda foi a morte espiritual. O espírito humano perdeu a função de uni-lo a Deus. A partir desse ponto, os seres humanos começaram a nascer mortos em ofensas e pecados. Nesta triste condição, o homem necessitou do milagre da regeneração ou da ressurreição espiritual. Somente um espírito regenerado pode ter comunhão com Deus, pode exercer domínio sobre a alma e o corpo e pode entender as coisas de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O milagre da regeneração só acontece quando o ser humano se volta para Cristo e Deus toca o seu espírito, ressuscitando-o do seu estado de morte espiritual. Isto acontece no momento da conversão. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 5 e 6. A regeneração do Espírito é um milagre da graça de Deus, por meio da ação direta da palavra de Deus e do Espírito Santo. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1, 18. Existe uma profunda interação entre o espírito humano regenerado e o Espírito Santo de Deus. O homem nascido de novo aprende a ouvir o Espírito Santo, olhando calmamente para as inclinações do seu próprio espírito. Este é o significado do andar no Espírito, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5,25. A alma e o Espírito foram criados juntos e coligados. São distintos, mas inseparáveis. Por esta razão, os dicotomistas acreditam que ambos sejam a mesma coisa, apesar da Bíblia distingui-los. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4,12. Ponto de número 3. A interação das três dimensões: corpo, afetos e somatização. O corpo, do grego soma, é a parte material e visível do ser humano que o conecta com o mundo físico. É através do corpo que experimentamos a realidade material, utilizando os 5 sentidos para percepção e interação. O corpo também é a morada temporária da alma e do espírito, e é o instrumento pelo qual a pessoa atua no mundo. A Bíblia ensina que o corpo é templo do Espírito Santo, e que apesar de sua transitoriedade, ele será ressuscitado em glória. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor.
1 Coríntios 15, 42, 43. No cotidiano da vida, o corpo pode expressar a alegria, a tristeza, a ansiedade e a paz da alma. Davi escreveu: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. A palavra coração é a mais utilizada na Bíblia para representar a nossa alma. Salomão usou a metáfora do coração para traçar a correspondência entre o corpo e a alma. Ele escreveu: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14, 30. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 15, 13. Equilíbrio e saúde. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Provérbios 17, 22. Não é possível isolar as partes que compõem o homem integral. Corpo, alma e espírito formam, por assim dizer, um circuito integrado. Aquilo que afeta um também pode afetar o outro. A língua, por exemplo, é um dos componentes do corpo que, se mal usado, pode causar angústias na alma e no espírito. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. O estudo das doenças psicossomáticas, como estresse, ansiedade, demonstra que invariavelmente ocorrem sintomas físicos, afetando diversas partes do corpo, como o sistema gastrointestinal ou cardiovascular. Além disso, pode-se incluir dores de cabeça, fadiga, insônia e problemas respiratórios. Por isso, reconhece-se que o ser humano é uma unidade composta de 3 partes inseparavelmente ligadas e que se influenciam mutuamente. Quando chegamos na igreja, os sinais da morte espiritual nos afetavam integralmente. Nosso espírito estava morto e precisava ser vivificado. Nossa alma estava ferida e precisava ser restaurada. Nosso corpo estava adoecido e precisava ser curado. A salvação de Cristo, então, entra aí. Ela é tanto um ato quanto um processo. A vivificação do espírito e a justificação ocorrem imediatamente. A restauração da alma é gradativa e passa pela libertação dos fatos traumáticos e pela cura das feridas emocionais. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como os conflitos de consciência causados pelo pecado, principalmente pecados não confessados, então os medicamentos aí não resolvem, no máximo aliviam os sintomas. O caminho da cura passa necessariamente pela confissão e pelo abandono do pecado. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Conclusão. A compreensão da natureza humana nos ajudará a viver melhor. Não vale dizer que servimos a Deus em nosso coração enquanto nosso corpo permanece entregue às impurezas morais. Também não vale ter uma boa aparência, ao mesmo tempo em que o orgulho e a rebelião habitam em nosso homem interior. O propósito de Deus é que sejamos totalmente transformados. A ordem de Deus é a santificação plena para a vinda do Senhor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. As 3 partes do nosso ser foram projetadas por Deus, a fim de glorificá-lo. No final da caminhada, prestaremos contas desses maravilhosos atributos que Deus nos conferiu. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Que o Senhor nos ajude a andar dignamente diante dele. Amém. Oremos.
Bendito Pai Celestial, querido Deus, obrigado, Senhor, por esta lição inicial do quarto trimestre. Rogamos a Tua bênção durante esta caminhada. Que o Senhor possa estar nos ajudando a entender e a explicar toda a Tua doutrina, todo o Teu conceito dessas verdades tão profundas que dizem respeito a nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te agradecendo por tudo, pedindo a bênção do Senhor para todos os nossos irmãos. Que o Senhor possa ter a bondade e a misericórdia de sustentar, de guiar a cada um no seu trabalho, nas suas atividades, nas suas decisões. Oramos Te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém.